Você comprou 2 pneus novos e você tem 2 pneus meia-vida. E aí vem o eis da questão, aonde você vai colocar esses pneus novos? Nos eixos dianteiros ou nos eixos traseiros? Se você quiser saber a resposta, fica aí comigo na videoaula de hoje, que eu vou falar sobre sistema de freios, sistema de rodagem e estrutura do veículo. Ficou curioso para saber onde que coloca os pneus novos? Vamos lá então para a nossa videoaula. Pá! Seja muito bem-vindo ao canal CFC Digital, onde você passa na prova do Detran estudando aí da sua casa. Então, meu caro aluno, minha cara aluna, que estuda comigo no presencial ou que estuda aí da sua casa, me acompanha nas videoaulas, estamos chegando ao fim da nossa saga aí da mecânica básica, quinta aula, e nós vamos ver hoje sistema de freios, sistema de rodagem e estrutura do veículo. Se você não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, aperta esse botãozinho vermelho aí para não perder as seguintes aulas. Então vamos, chega de enrolar, vamos começar aí com o nosso vídeo. Então, nós vamos começar com os sistemas de freios. Os freios podem ser tanto quanto o pedal de serviço, que é o freio do pé, ou o freio de estacionamento, que nós conhecemos como freio de mão. Esses dois freios, eles são independentes um do outro. Então, esse freio aqui, o do pé, ele vai servir para frear as 4 rodas do veículo. Então, se apertou o freio, freia as 4 rodas do veículo. Já a diferença do freio de estacionamento, que ele é utilizado somente para situação de emergência ou a finalidade dele, freio de estacionamento, é no momento de você estacionar o carro. Por que eles são freios independentes? Vamos supor que você está numa rodovia a 100 por hora e você pisa no freio e percebe que acabou o seu freio. Você vai usar o terceiro freio do seu carro. Qual que é o terceiro freio, Rafael? O terceiro freio é o freio motor. Então vamos supor que você está na rodovia, linha reta, quinta marcha, quarta marcha, carro, terceira, segunda, deixa o carro perder velocidade, não coloque primeira com o veículo em movimento, pode acabar com a caixa de câmbio do seu veículo. Vai de segunda, liga a seta, sai para o acostamento e aí vem o detalhe, você vai usar o freio de mão devagarzinho, porque o freio de mão ele vai frear as rodas traseiras. Cuidado para não dar um puxão na hora que o carro está ainda em movimento, que se bloquear as rodas traseiras, o seu carro perde a traseira e assim você pode acabar se dando mal. Vamos adiante aqui, ó. Os freios podem ser de dois tipos, freio a disco e freio a tambor. O disco é esse daqui, onde tem uma pinça e ali a manutenção dele é você trocar a pastilha. De acordo com o manual do fabricante, você vai ver aí com quantos quilômetros se troca aí a pastilha de freio. Então consulta seu manual do fabricante. Lembra, desde a primeira aula de mecânica eu falo sobre o manual do fabricante. E temos também o freio a tambor. O tambor, você vai ver aqui, ó, ele é aberto, ele é parado com lonas de freio, então também a sua manutenção deve ser feita periodicamente. Com isso, eu pergunto a vocês, aonde é exercida a maior pressão nos freios? Lembra que eu expliquei anteriormente, a hora que você pisa com o freio, pedal de serviço, freio do pé, as 4 rodas acionam. Aonde vai ser exercida a maior força? Nas rodas dianteiras ou nas rodas traseiras? Complicado, hein? Para você não esquecer isso, que é uma questão muito pedida em prova, coloca uma bicicleta na ladeira e começa a descer com ela. Se você apertar o freio de trás, o que vai acontecer? Sua bicicleta vai derrapar. Na mesma ladeira, aperta o freio da frente, o que vai acontecer? Ó, o capote vira aí. Pelo amor de Deus, não vai experimentar desse jeito. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês darem uma olhada, só para vocês terem uma noção, ó. O carro entrou, o carro freou. Pode ver que as rodas dianteiras travaram, então a força ela vai ser exercida muito forte nas rodas dianteiras, até porque tem que segurar o resto que está vindo atrás do carro, né? Então nesse caso aí o carro não tem ABS, não tem antitravamento das rodas, você pode ver que a roda bloqueou, ele só conseguiu virar a hora que ele tirou o pé do freio. Vamos ver mais uma vez aí. Ó, tirou o pé, o carro voltou.
Por sinal, o freio dele está em dia, hein? Vamos adiante. Os freios podem ser de quais os tipos? Se você faz a anotação, se você tem um manual aí, o manual do condutor do seu CFC, do seu centro de formação, anota aí, ó. Os freios podem ser do tipo mecânico, que é nos carros antigos. Os carros antigos, então, com ele desligado, se você apertar o freio, ele funcionava. Os freios podem ser a ar, que é utilizado em veículos de grande porte, ônibus e caminhões. Reparem que quando um ônibus e um caminhão freia, ele faz ó, teve até efeito sonoro, hein? E os freios podem ser, nos veículos modernos, hidráulico, hidrovácuo e ABS. Hidráulico e hidrovácuo eles utilizam, e o ABS também, utilizam fluidos de freio. A diferença entre o hidráulico e o hidrovácuo é que o freio hidráulico ele manda só o fluido de freio para as rodas. O hidrovácuo ele vai ajudar com o vácuo a empurrar esse fluido para as rodas. Ok? E o ABS, o que que é? Anti-Lock Brake System. Nossa, agora o inglês do mês foi para a roça, né? Anti-travamento das rodas. Gente, se você comprar um carro a partir de 1 de janeiro de 2014, se ele foi fabricado a partir dessa data, não é mais equipamento de luxo ABS, tá? O ABS é um equipamento obrigatório, até por isso que os veículos de 2014 para cá, eles encareceram muito. Ok? Vamos ver aí como funciona o ABS. Então ele não trava as rodas. Conforme você aperta o freio, ele vai girando a roda até ela parar, sem bloquear. Já o carro sem ABS, se você afunda o pé no freio, igual nós vimos aí no vídeo anterior, a roda ela se trava e o carro vai na mesma direção. Então tem que tomar cuidado, tem que saber usar. E outra, para você utilizar um freio ABS, ele só vai ser acionado aí com uma pressão muito forte nos freios, que eu já vou comentar no próximo slide. Então reparem aí sem ABS, ó, a pessoa pisa no freio, o carro vai embora, a roda trava. Vamos ver com o ABS agora o que acontece. Ó. A pessoa consegue fazer uma curva uniforme com o pé no freio, sem tirar o pé do pedal, ele consegue girar. Agora sem ABS não, você pisa no freio, ó, o carro vai embora deslizando e é muito perigoso, então tem que saber usar. Naquela situação ali anterior, o que ele deveria fazer? Pisar no freio, tirar o pé, desviar e pisar de novo. Isso é uma coisa que pode acontecer na nossa vida, mas você só vai conseguir utilizar com muita prática de volante. Na autoescola é mais difícil de aprender, né? Então, tomar cuidado na hora da frenagem. A melhor coisa para você não precisar utilizar acontecer uma coisa dessa é você manter a distância de segurança do veículo que segue à frente. Sistemas de freios. Ali no finalzinho, eu até coloquei uma questão que é bem pedida também na prova do Detran. Assim, ó, pode-se observar uma provável falha desse sistema identificando qual sistema? O sistema de freio, o baixo nível do fluido do reservatório. Então esse reservatório aqui, ele fica embaixo do capô do veículo. O que você tem que olhar? Ó, a inspeção visual, o mínimo e o máximo de fluido de freio. E aí eu coloquei duas imagens aqui, do ABS e o do freio de mão. O do ABS, ele só vai ligar quando o ABS ele foi acionado. Quando que ele vai ser acionado? Aí, quando eu falei, quando você pisar com tudo no freio, pedal de serviço, essa luz se acende porque se acionou o ABS. Veículos que não têm assistente de frenagem, você vai ter que colocar no mínimo um peso de 32 kg. Claro que você não vai saber qual que vai ser o peso, o peso, né? Na hora do desespero, você sabe que ligou o ABS ali e pode ficar em paz que a roda não vai bloquear, ela vai frear ali no molhado, no seco, sem a roda travar. E eu coloquei essa imagem aqui, que é do freio de mão. A hora que você aciona o freio de mão, acende essa luz. Mas se você estiver andando com o carro e essa luz começar a piscar, muita gente vai lá e fica baixando o freio de mão, achando que o freio de mão está com problema. Só que não. Sabe o que está acontecendo no seu carro? Você não tem quase fluido de freio, ele está no mínimo. Ele começou a piscar no painel, esse símbolo aqui, já para o veículo e vai olhar se tem fluido de freio, senão pode ocorrer um acidente de trânsito. Vamos adiante, vamos falar dos tipos de roda, vamos falar do sistema de rodagem. Os carros aí, o comum, né? Vamos falar dos mais comuns, roda de ferro e roda de liga leve. Então a roda, elas podem ser fabricadas nesses dois tipos de materiais, e aí que vai receber o pneu. Vamos conhecer como é a construção de um pneu. Então a estrutura do pneu é da seguinte forma, ele vai ter aqui a banda de rodagem, que é a parte de cima, essa lateralzinha que é chamado de ombro do pneu, lateral,
talão, que é essa partezinha onde vai direto na roda do carro, né? A carcaça radial, onde vai segurar toda a pressão do seu pneu, revestimento interior e cinta ou cintura metálica. Então, gente, o pneu ele é feito dessa estrutura. E se perguntar na sua prova, como é composto o pneu? Você vai responder carcaça de lona, banda de rodagem e talões. Só isso daí já consegue responder na sua prova. Carcaça de lona, banda de rodagem e talões. Gente, e apesar de que se perguntar, o pneu ele é composto por quê? Você viu carcaça de lona? A única coisa que vai ter carcaça de lona ali vai ser o pneu, então não tem segredo não. Vamos ver como é que funciona a leitura do pneu. Eu coloquei aqui uma roda com as suas especificações. Então, quando você ouvir uma pessoa falando, vou comprar um pneu, meu pneu é um 9555 R15. Então, vamos ver o diferencial aí para você, o diferencial de uma roda para outra, para você saber e não ficar perdido. E sempre que você for trocar o pneu do carro, tem que ser o recomendado pelo fabricante. Lembre-se disso. Então, vamos lá. 195 é a largura em milímetros, então você vai ver que é a largura aqui da banda de rodagem. O 55, ele é 55% da largura, então a altura ele vai ser 50% de 19,5 centímetros. O R não é de roda, tá? O R é de radial. O que é um pneu radial? Ele não precisa de câmera lá dentro. Então a câmera antigamente segurava o ar dentro do pneu. Hoje em dia é pneu direto na roda, taca a pressão que ele vai encher. O 15 é o tamanho do diâmetro em polegadas, então essa roda ela tem 15 polegadas. Você pode ver carros populares, sai com roda 13, roda 14, roda 15 hoje em dia, tem 16, 17, 18, aí vai depender do tamanho, da altura e do peso do veículo. O 85 é índice de carga, existe uma tabela para isso, eu vou colocar a tabelinha aqui, então vamos ver qual que é o índice de carga para cada pneu. O 85 está aqui, ó. Então cada pneu vai receber 515 quilos. E o que é o H? É o índice de velocidade, também existe uma outra tabela. No caso desse pneu tá 85H, tá perguntando sobre o índice de carga e da velocidade. No caso H, esse pneu suporta até 210 km por hora. Gente, vai direto para o manual, que isso daí vai ser certeza que vai ter lá, para você saber as medidas, o diâmetro, a espessura do seu pneu, tamanho, altura e largura, ok? Faça isso, sempre confira. Vamos adiante. Desgaste e rodízio dos pneus. Gente, o pneu, conforme vai passando o tempo, ele vai se desgastando, isso é comum. Um pneu de marca boa, ele pode durar aí em média de 50 até 60 mil se você fizer uma boa manutenção. E o que é considerado uma boa manutenção? Calibragem em dia, rodízio dos pneus, alinhamento, balanceamento, cambagem e geometria das rodas. Então essa manutenção ela tem que ser feita preventivamente para o seu pneu aumentar, desgastar ele não vai ter como, ele vai sempre estar desgastando, mas aumentar a vida útil dele. Então vamos lá, aqui tem um sensorzinho ao lado que chama TWE, Tread Wear Indicator. Eu não sei falar inglês, mas eu acredito que deu para entender. Agora o inglês do mês acabou logo de uma vez. Então, esse sensor de desgaste chamado TWE, que nada mais é do que o indicador de desgaste da banda de rodagem, traduzindo aí, é esse sensorzinho no fundo do pneu. Esse sensor aqui, ele tem que ter, anotem agora, anotem que é questão pedida no simulado e na prova do Detran. 1,6 milímetros de profundidade dos sulcos da banda de rodagem. Então a banda de rodagem são essas partes aqui e esse sensor ele deve ter no mínimo 1,6. Se esse sensor, igual eu estou mostrando aí na imagem, estiver tocando ao chão, igual ele está acontecendo, seu pneu já não tem mais segurança suficiente para estar rodando. E se um agente te parar, artigo 230 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, ele vai te autuar com uma infração grave e retenção do veículo até a regularização. Então, galera, é o seguinte. Para que vai servir esse suco da banda de rodagem? Eu voltei a imagem aqui para vocês verem. Esses cortes mais profundos no pneu, ele serve para escoar a água que está na pista. Então, se você pega uma poça de água um pouquinho mais funda e você está em baixa velocidade e os seus pneus estão em dia, o que vai acontecer? Esse pneu ele vai fazer um leque, vai fazer essa água sair para os lados, vai escoar essa água do pneu. E aí vem uma questão da prova.
Se o seu pneu estiver em mau estado, se você entrar em alta velocidade, o que pode acontecer com o seu carro? A aquaplanagem, uma questão muito vista aí na prova, tanto na parte de direção defensiva e mecânica básica. Então esses cortes mais profundos do pneu servem para escoar água e o seu carro não aquaplanar. Então, ó, se o seu pneu está desgastado, vamos trocar. Vamos lá, comprei 4 pneus. Os pneus você colocou no carro e aí você vai querer depois de um tempo fazer o rodízio. É recomendado fazer rodízio de pneus a cada 5.000 ou 10.000 quilômetros rodados. Então você vai ter que ver no manual do fabricante o que está te indicando. E aí como que funciona? Existem pneus simétricos ou assimétricos, né? Que eles podem mudar de lado, que eu já vou explicar aqui, ó. Então vamos dizer que eu peguei esse pneu da frente e vou passar ele para trás, mas não é simplesmente assim. Passou da frente para trás, o de trás ele vai fazer o que? Ele vai vir na diagonal aqui, ó, cruzado. Eu peguei esse pneu aqui, passei para trás, esse pneu vai cruzado para o outro lado. Por quê? Porque ele vai ter um desgaste uniforme, mas isso só serve para pneus simétricos ou assimétricos. Então você tem que saber o que você está lidando ali no seu carro. Levou para o borracheiro, ele vai saber. E ele vai saber quantos milímetros comeu na banda de rodagem, ele vai fazer a troca, ele vai ver se é necessário cruzar mesmo ou não. Se o seu pneu ele é um pneu direcional, que ele roda de sentido único, que hoje a maioria ele é assim, ele só tem um sentido único, aí a manutenção é mais fácil, fica até mais fácil para o borracheiro. Os pneus da frente vem para trás e o de trás vai para frente. Não precisa mudar de lado. O pneu da frente vem para trás e o de trás vai para frente. E aí, se você viu aí no início da aula, eu fiz uma pergunta. Você comprou 2 pneus só. 2 pneus tá meia vida e 2 pneus tá zero. Aonde você vai colocar esse pneu aí novo? A maioria das pessoas respondem no eixo dianteiro. Por quê? Claro que lá o desgaste é muito maior, porque tem o peso do motor, lá é a tração do veículo, lá é a frenagem do veículo, então o desgaste dele é muito maior. Mas as pessoas se enganam a falar, mas aí vai machucar meu bolso se eu não colocar na frente. Mas só que aí você tem que pensar no quê? Na sua vida. O pneu dianteiro, ele tem que ser o mais gasto na frente. E o pneu traseiro, ele tem que estar melhor atrás. Então, se você tiver um pneu meia vida, na frente. Pneu bom, atrás. Por quê? Atrás, como ele é mais leve, a água que tiver na pista, ou se tiver um óleo ou qualquer coisa, ele tem que escoar isso daí. E se o pneu tiver gasto, o que vai acontecer? Você vai perder a traseira, seu carro derrapar, acontecendo um acidente muito pior. Eu tenho uma imagem aqui só para vocês verem o que acontece. Então, ó, deixa eu voltar, o carro foi fazer a curva, você pode ver, o pneu tiver nos eixos traseiros estiver gasto, você vai perder a traseira. Imagina isso daí numa rodovia. Meu, é colisão certeza, colisão certeza. Então vamos cuidar da nossa vida, vamos zelar por ela e fazer uma manutenção boa e preventiva no nosso veículo. Vamos adiante. Calibragem dos pneus. Gente, calibragem dos pneus, muita gente não sabe, mas chega, para no posto e fala, o frentista fala 28 ou 30. Você fala, põe 30 aí que hoje o carro tá cheio. Ok, até então beleza. Mas o seu carro tem especificação de calibragem. Aonde você vai achar essa calibragem? Ou na tampa do combustível ou na coluna da porta do seu carro. Se você não achar um adesivo, uma placa de alumínio, nem na tampa do combustível, nem na coluna da porta, aonde que você vai achar isso? Manual do proprietário. Nossa, hoje eu tô pesadão com o manual do proprietário, hein? Então você vai seguir a calibragem. Então reparem que aqui, ó, você vai ver a calibragem com 2 pessoas no carro, vai ser uma. Com carro cheio, 5 pessoas mais mala, vai ser maior, é óbvio, tá? Um outro detalhe muita gente chega, viaja, tá viajando, para no posto e fala, vou calibrar o pneu. Gente, isso é perigoso, estourar o seu pneu. Por quê? O ar que está dentro do pneu, ele está quente. Então, se você coloca uma calibragem lá, o que pode acontecer? Ele pegar uma calibragem maior e pode acontecer um dano maior ao seu pneu. O ideal é você calibrar, muita gente nem sabe disso, desconhece disso. O ideal é você calibrar o pneu a frio. Você vai falar, oxe, vou voando pro posto? Não, nada disso. Precisa ir voando não. O pneu, para ele esquentar, você tem que estar rodando com ele mais de 3 km. Então até 3 km, rodando devagarzinho, o pneu ele não esquenta. Então ele vai pegar a calibragem ideal. Joia? Ó, dica boa aí para vocês.
Vamos para uma questãozinha de prova que pergunta assim, ó, se você calibra o seu pneu em excesso, aonde ele vai gastar mais? Então temos aqui, ó, pneu em excesso, pneu com pouca pressão, também é outra questão de prova, e um pneu com a calibragem ideal. Se você calibra um pneu com excesso, ele vai gastar mais um meio da banda de rodagem. Então ele vai criar uma bolha aqui no meio e ele vai gastar muito mais o meio da banda de rodagem. Se você você não calibra o seu pneu periodicamente, o ideal é você calibrar a cada 15 dias. Isso diz o manual do proprietário. Vai gastar mais a lateral aqui, próximo ao ombro do pneu. Então ele vai ter um desgaste muito maior. Sei, correria do dia a dia, loucura e tal. Às vezes, não vou parar para calibrar, mas o ideal é a cada 15 dias. Calibragem no pneu. Se você calibra o pneu a cada 15 dias, ele vai tocar aqui todinha a parte de baixo e aí tendo um desgaste uniforme do seu pneu. Lembrando, para o seu pneu ter um desgaste uniforme, você tem que fazer o quê? Calibragem em dia, alinhamento, balanceamento, quando fizer o rodízio do pneu, se necessário, geometria dos pneus. Então assim você vai aumentar a durabilidade. Se você não faz nada disso, você pode ter certeza que seu pneu da frente, com 20, 25 mil no máximo, ele já vai estar tudo comido. E o que você vai ter lá atrás? Os pneus de trás novinhos. Beleza, gente? Vamos aqui finalizar a estrutura do veículo, coisa rápida. Os veículos, antigamente, a maioria eles eram fabricados em cima de um chassi rígido. Então aqui, ó, você vê um micro-ônibus, peguei como exemplo, mas pode ser caminhonetes, pode ser caminhões, vai ter o chassi e se encaixa a cabine dele em cima. Pronto, tá pronto o veículo. Então eram partes separadas. Hoje em dia, a maioria dos carros de porte pequeno, de passeio, até mesmo algumas picapes, vou pegar um exemplo, a da Toro. A Toro foi uma das aí que revolucionou. A Toro, o chassi dela é um monobloco já, que é essa estrutura inteiriça, que é onde vai receber ali os seus eixos direto monobloco. Então, qual que é a diferença? Você pega um carro do antigo e um carro do novo. Você põe a mão no capô, o do carro antigo não vai acontecer nada, o do carro novo vai afundar. E muita gente fala, porcaria de carro de hoje em dia, que não sei o que, fizeram carro de plástico. Mas muita gente desconhece que o carro ele é feito com materiais, um metal mais deformável, até mesmo por causa de absorção de impacto. Então aqui um veículo de monobloco, aqui vai os bancos dos veículos, isso é chamado de célula de sobrevivência do motorista e dos passageiros. Aqui é onde vai o motor. Numa colisão, o carro está pronto para auto se destruir e proteger a integridade física de todo mundo que está dentro do veículo. Então, por isso, o carro fabricado em monobloco, hoje em dia, ele é muito mais seguro do que antigamente. Joia? Não fica com esse pensamento que o carro antigo, apesar de ser muito bom de lataria, isso daí inegável, mas na hora de uma colisão, esses carros antigos aí, eles auto se destroem de uma forma muito, muito distorcida e o que afeta todo mundo que está dentro do veículo. Já no monobloco, ele vai se destruindo, vai absorvendo impacto e vai mantendo a integridade física de todo mundo que está dentro do carro. Eu vou colocar uma imagem para vocês verem aí, ó. Um Honda Fit, um carrinho mais antigo que eu não vou saber o nome. Pode ver que o vermelhinho ele se destrói totalmente e o painel ele continua vindo para cima das pessoas. Já o Honda Fit não, ele já absorveu todo o impacto, o painel ele fica intacto e protege toda a integridade física. O curioso de um para o outro aqui, que esse Honda deve ser da Europa, não sei se no Brasil ele já é fabricado com essas cortinas laterais de airbag aqui, mas eu acredito que isso já passou da época, já passou do tempo já de ser obrigatório para todos os veículos, porque numa colisão lateral nossa cabeça bate às vezes com tanta força no carro que a pessoa se machuca muito mais. E é isso, gente. Olha, mais uma aula se finalizando, a 5ª aula de mecânica básica. Galera, espero ter ajudado vocês aí, espero que tenha tirado bastante dúvida de vocês de mecânica básica. É uma matéria aí que às vezes ela é muito pedida em algumas provas. Como eu faço bastante simulado, eu vejo às vezes em uma prova 5 questões sobre mecânica e às vezes vem mais 2 sobre manutenção preventiva. Então se você perdeu alguma das aulas, deixa um card aqui em cima para você acompanhar. Se você perdeu as demais aulas, clica aí nesse cardzinho aí para você ver as aulas anteriores, se dá bem na sua prova no Detran.
Gente, espero estar ajudando muito vocês. Se você curtiu essa aula, deixa aquele likezinho maroto aí pro Rafael, dá aquela força, me incentivar mais. E estou de olho ainda na mecânica preventiva de vocês aí. Galera, um grande abraço, valeu, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tamo junto, de Fuscão. Valeu, gente, tchau. Que cacetada, rapaz do céu. Deus que me livre disso. Sai pra lá. Tchau.